O deputado Daniel Zen, que é vice-presidente da Comissão de Educação, acabou de participar de uma reunião com os professores. É a questão do lotamento, não sei como é que se diz a palavra, que lotam os professores, é lotação dos professores numa determinada escola. Esse foi o tema da reunião de vocês? O que está acontecendo? Então, Angélica, esse foi um dos temas, na verdade, veio aqui uma comissão, né, dos professores aprovados no processo seletivo. Eu já havia abordado esse assunto em outras vezes, tanto nas minhas redes sociais como aqui na tribuna da Assembleia. Alguns dos problemas que eu abordei, graças a Deus, já foram resolvidos. A gente até parabeniza a Secretaria, né, pela sensibilidade de ouvir e tomar as providências para resolver. E os professores estão ansiosos porque foram aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas e as convocações estão sendo feitas, mas estão sendo feitas aos poucos, né? As aulas já começaram oficialmente, apesar de que em boa parte das escolas os alunos estão voltando para casa porque ainda estão com o quadro incompleto de professores. E diante desse fato, os professores aprovados no concurso estão observando o que está acontecendo, ou seja, que escolas ainda estão sem o quadro completo de professores e, ao mesmo tempo, eles estão ali aprovados dentro do número de vagas, alguns deles e ainda não foram convocados. Deputado, então, mas houve, eu recebi, inclusive pelo WhatsApp, de professores dizendo que alguns que foram aprovados não foram chamados e que pessoas que sequer fizeram concurso estão sendo chamados. Eles comentaram isso com o senhor? Comentaram, eu também recebi esse tipo de informação. Eu tenho orientado as pessoas sobre essa situação específica, de o eventual chamamento de alguém, a contratação de alguém que não prestou o concurso, em detrimento daquele que prestou e está classificado, ou mesmo de alguém que está numa classificação mais abaixo, né, em detrimento de alguém que está ali nas primeiras classificações, ou seja, furando a fila, né, a ordem, a sequência dos aprovados. Esse tipo de situação também me chegaram informação nesse sentido. Eu tenho orientado que as pessoas juntem a comprovação disso, que façam um requerimento à secretaria, né, para indagar realmente, olha, fulano de tal foi aprovado numa classificação X e eu fui aprovado numa classificação acima e ainda não foi chamado. Ou fulano de tal está numa classificação abaixo de mim e já foi lotado e eu já fui chamado, já fui contratado, mas não fui lotado, o que também está errado, porque a lotação deve seguir também a ordem de classificação. Ou mesmo nessa situação extrema de repente, ter contratado alguém de forma direta sem que tenha prestado o processo seletivo. É necessário mas que as aí pessoas... cabe uma ação na justiça? Cabe, eu acho que cabe ação tanto, assim, tentar resolver isso da forma administrativa, né, que é a forma mais rápida, cabe o encaminhamento ao Ministério Público, e cabe também uma ação judicial no caso de alguém ter o seu interesse individual ferido, né, o seu direito ferido, entrar com mandado de segurança. O que eu tenho orientado as pessoas olha, também não se deixem levar por boatos, que às vezes eu ouvi dizer que fulano de tal foi chamado na minha frente, eu ouvi dizer que fulano de tal foi contratado sem prestar o concurso. Olha, não vamos nos deixar levar pelo ouvir dizer. Eu tenho recebido denúncias, eu tenho sempre pedido, quem denunciou, você tem a prova disso, você tem a comprovação, isso realmente aconteceu, ou é alguém que lhe falou? Então, essas coisas a gente tem que ter cuidado também para não cair num denuncismo, né, vazio. Mas, na verdade, aqui o problema da reunião mesmo é que os professores estão angustiados, porque eles estão vendo que as aulas começaram, estão vendo que está faltando professor para serem lotados nas escolas, para preencher o quadro e para poder as aulas acontecerem em todas as turmas. Eles estão aprovados dentro do número de vagas e as convocações estão saindo a conta-gotas, de forma gradual. Então, essa é a preocupação deles e da reunião a gente aprovou aqui na comissão 2 encaminhamentos, que primeiro, solicitar formalmente alguns dados que são estratégicos para a gente saber a real necessidade, que é a quantidade de escolas, a quantidade de turma por segmento, modalidade de ensino em cada escola, a quantidade de professor efetivo que está em regência de classe, a quantidade de professor efetivo que está fora de sala de aula, está em outras funções pedagógicas, como é o caso da direção de escola, coordenação de ensino, coordenação pedagógica, assessoria pedagógica. A quantidade de professor que está em disfunção, ou seja, que está cedido, está à disposição da secretaria, ou que está beneficiado pela lei na LU, ou seja, que está fora de sala de aula, desempenhando outras tarefas na escola. A partir dessas informações, a gente consegue chegar no dado que é a quantidade exata de professores temporários que você precisa. Agora, isso demora.
Enquanto essas informações vão ser requeridas oficialmente pela comissão, a secretaria, o líder do governo e o presidente da comissão se comprometeram conosco, com os deputados de oposição e também com a comissão dos professores aprovados para o processo seletivo, a agendar uma reunião, se possível ainda hoje, no mais tardar amanhã, com o secretário ou com quem o secretário designar, para que essas informações a gente possa tratar isso ainda que informalmente, né, da convocação desses professores que estão aí, têm mérito, né, têm o direito, foram aprovados, precisam, e os nossos alunos estão precisando a convocação desses professores para as aulas estabilizarem, né? Começou, algumas escolas não começaram, alguns municípios não começou em nenhuma escola, como é o caso de Cruzeiro do Sul. Meu Deus. Alguns municípios, as maiores escolas não começaram, como é o caso da escola Mas nós já estamos em final de março. Exatamente, Angélica. Então esse é o problema. Essa é a angústia dos professores. Já está no final de março e eles ainda estarem aguardando a convocação para daí assinar o contrato, daí ser lotado e daí começar as aulas, né? Meu Deus, as aulas vão começar no meio do ano. Então esse é um problema, né? Então a comissão aqui se colocou à disposição deles para a gente fazer tudo que tiver ao nosso alcance para tentar acelerar isso, né? E ajudar. A gente não quer aqui eu acho que é uma questão, não é questão de situação, oposição, é uma questão da gente fazer com que chegue numa solução o mais rápido possível para não prejudicar nem os professores, nem os alunos, nem os pais e nem a qualidade do ensino, né? Que é uma coisa que a gente sempre preza. Certo. O presidente da Comissão de Educação é o deputado Antônio Pedro, do Democratas, lá de Chapuri. Mas eu tenho que entrar no outro assunto, deputado, com o senhor também, que é um pouquinho mais polêmico, né? Tendo em vista aí que o deputado Gélin Diniz, que é líder do governo, lhe desafiou bastante hoje na sessão. E, aliás, a minha intenção, e eu tinha conversado com ele, era fazer essa entrevista com vocês dois juntos, né, para que um respondesse ao outro diretamente. Tendo em vista que o deputado Gélin Diniz, líder do governo, saiu antes, a gente vai dar o espaço para ele amanhã lhe responder. E se houver algum tipo de ataque, claro que vai ter direito à tréplica, né, porque a gente trabalha desse jeito, sempre dando ouvido para os dois lados e tal, para que a população que está em casa nos acompanha tire suas próprias conclusões. Mas o senhor fez um discurso falando, eu vou resumir do meu jeito, aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Mas falando mais ou menos assim que a situação da Secretaria de Educação está mais ou menos, e essa é a análise minha, está mais ou menos como o governo do Estado. O secretário equivaleria ao governador e manda só um quarto, porque o resto está tudo loteado entre outras pessoas. É isso mesmo? Infelizmente é isso, Angélica, que está acontecendo. A secretaria ela está dividida, como todo órgão público, em diretorias, que se subdividem, por sua vez, em departamentos, em coordenações. E o que a gente pôde observar é que esses espaços, né, esses setores, eles foram ocupados, os cargos de direção, de chefia de departamento, de coordenação das respectivas coordenadorias, estão sendo ocupados a partir de indicação política, com relação a isso não tem nada de errado, né? Cada governo governa com os seus, com quem escolhe, com quem acha que é capaz, não há problema nenhum com relação a isso. O problema é quando você subtrai do gestor da pasta o direito de ele escolher a sua equipe. E isso eu tenho observado, infelizmente está acontecendo. Lamento, porque gosto do secretário, já disse isso diversas vezes em publicações minhas, manifestações nas redes sociais, em discursos aqui na Assembleia, da confiança e do respeito que eu tenho na competência dele, na formação dele, no bom profissional que ele é, mas infelizmente ele está sofrendo isso lá na secretaria, que é o loteamento político, o fatiamento, né? Você nomear pessoas a partir de critérios políticos e técnicos, isso aí é normal, né? Todo governo faz isso, mas eu, por exemplo, quando fui secretário, tive a total liberdade que me foi confiada pelo governador Tião Viana de escolher a minha equipe, né, de indicar e solicitar a nomeação dos diretores que eu acreditava que poderiam me ajudar a fazer um bom trabalho, e cada um desses diretores também me ajudando a escolher os chefes dos departamentos e os coordenadores das coordenadorias. E o que a gente tem observado é que, infelizmente,
esse direito não foi dado, essa faculdade não foi conferida ao secretário, e pessoas que estão lá podendo indicar nesses supostos lotes, esses feudos, vamos dizer assim, dentro da secretaria, seriam 4 feudos, né? Estão conspirando contra o secretário. O deputado Gelin Diniz pediu que o senhor desse nomes a esses senhores feudais da Secretaria de Educação. E o senhor não se pronunciou, a sessão foi encerrada, aquela coisa toda. Você poderia nos dar os nomes agora? Olha, nem precisa, viu, Angélica? Porque basta, todo mundo sabe. Eu preciso. Todo mundo sabe quem são os indicados, quem são os diretores, as diretoras. Deputado, a gente não é da educação, eu não sou da educação. Eu tenho até dificuldade de entender essa linguagem da educação, dos professores, puladinha, não sei o que, eu tenho dificuldade. Então, conta pra gente quem são. Olha, Diretoria de Gestão Escolar e Relações Institucionais ficou em cargo do PPS, sob indicação da professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac e candidata a deputada federal nas últimas eleições. A Diretoria de Recursos, que envolve a parte financeira e também de recursos humanos, ficou em cargo da indicação do grupo do Tribunal de Contas, né? Foi uma indicação do conselheiro Malheiros. A Diretoria de Ensino é a indicação do secretário, que escolheu a profissional que era a sua coordenadora de ensino na escola da qual ele era diretor, um excelente profissional. E há uma outra área, né, que é a área de inovação, que aí eu não consigo identificar a que grupo pertence ou faz parte, mas seria um quarto grupo também distinto dentro desse processo aí de fatiamento. Só para lhe provocar só um pouquinho, só de quintinho assim, me passaram uma informação também pelo WhatsApp, eu não pude confirmar, mas que quem manda de fato na Secretaria de Educação seria a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento. Soube de alguma coisa sobre isso? Não, acho que não sei, né, não saberia dizer, mas certamente ela tem exercido uma influência bem acentuada dentro dessa lógica de repartição interna aí que eu te coloquei. Obrigada, deputado Daniel Zen. Então, amanhã a gente vem com o deputado Gelin Diniz, que queria tanto que o deputado Daniel Zen desse os nomes, ele já adiantou aqui para a gente, mas de qualquer forma, amanhã a gente volta com ele. E também com a professora Rosana Nascimento, se ela tiver algum interesse, ela pode vir até aqui à Assembleia Legislativa, a gente dá espaço para ela também. E fazendo um comentáriozinho aqui, né, que quando a coisa se divide muito assim, dificilmente dá certo, tá bom? Até amanhã.